Você já conheceu alguém que parece completamente imune aos jogos psicológicos dos outros? Alguém que não reage, não se justifica, não se dobra sob pressão? Essas pessoas existem e não é porque nasceram diferentes, mas porque desenvolveram algo raro, controle emocional absoluto. Elas não são frias por natureza, são estratégicas por escolha. Não se deixam abalar porque entendem que quem controla suas emoções, controla sua vida. E quem controla sua vida não pode ser manipulado por ninguém. Neste vídeo, você vai descobrir como se tornar emocionalmente inalcançável. Não para ser insensível, mas para se tornar intocável. Não para fingir força, mas para construí-la de verdade. Porque no final, a pessoa que ninguém consegue mover é a pessoa que todos respeitam, mesmo que não entendam o porquê. A maioria das pessoas vive em um estado permanente de reatividade emocional. Alguém fala algo e elas respondem imediatamente. Alguém as ignora e elas entram em pânico. Alguém as elogia e elas se derretem. Isso não é viver, isso é ser controlado. É permitir que o mundo externo dite como você se sente, como age, quem você é. Você se torna uma marionete emocional, movida pelos fios invisíveis das expectativas, manipulações e humores alheios. E o pior de tudo é que a maioria nem percebe. Elas acreditam que estão reagindo de forma natural, que estão sendo autênticas. Mas a autenticidade sem controle é caos. É entregar o poder da sua vida nas mãos de qualquer pessoa que souber apertar os botões certos. Pense nisso. Quantas vezes você já disse ou fez algo no calor do momento e depois se arrependeu? Quantas vezes permitiu que uma palavra, um olhar, um silêncio de alguém arruinasse seu dia inteiro? Quantas decisões importantes você tomou movido pela raiva, pelo medo, pela necessidade de provar algo a alguém? Essas são marcas de quem ainda não dominou a si mesmo. E enquanto você não domina suas emoções, elas te dominam. Elas escolhem suas palavras, suas ações, seus relacionamentos, seu destino. Você não está no controle, está sendo controlado. E a verdade dura é esta: enquanto você for facilmente abalado, será facilmente usado, descartado, substituído. Porque as pessoas não respeitam quem é imprevisível emocionalmente. Elas temem, evitam ou, pior ainda, manipulam. Então, como você sai dessa prisão? Como para de ser refém das suas próprias emoções? A resposta não está em suprimi-las, não está em fingir que não sente nada. Está em algo muito mais profundo: separação consciente. É a habilidade de observar suas emoções sem se tornar elas. É sentir raiva sem ser a raiva. É sentir tristeza sem ser engolido por ela. É perceber o medo sem deixar que ele te paralise. Imagine que suas emoções são como ondas no oceano e você é o observador na praia. As ondas vêm, algumas são grandes, outras pequenas, mas você não precisa se jogar nelas. Você apenas assiste, você reconhece, você deixa passar. Isso não é frieza, é maestria. É o primeiro passo para se tornar emocionalmente inalcançável. A maioria das pessoas confunde controle emocional com repressão. Elas acham que ser forte é não sentir nada, é engolir a dor, esconder a raiva, fingir que está tudo bem. Mas isso não é controle, é uma bomba relógio. Reprimir emoções é como segurar uma bola debaixo d'água. Quanto mais você força, mais energia gasta e, eventualmente, ela explode na sua cara. O verdadeiro controle emocional não nega o que você sente. Ele escolhe o que fazer com o que você sente. Você sente raiva? Ótimo. Agora pergunte: essa raiva me serve? Ela está me mostrando algo importante ou está apenas nublando minha visão? Se serve, use-a como combustível. Se não serve, deixe-a passar. Você sente tristeza? Reconheça. Sinta o peso dela, mas não se afunde. Não faça dela sua identidade. Você não é suas emoções. Você é quem decide o que fazer com elas. Essa distinção muda tudo.
Porque quando você entende que as emoções são informações, não ordens, você recupera o controle. Elas não te dizem o que fazer, elas apenas sinalizam o que está acontecendo dentro de você. E você, como observador consciente, escolhe a resposta. É como dirigir um carro. As emoções são os sinais no painel. Alguns acendem para avisar que algo precisa de atenção, outros apenas indicam mudanças temporárias. Mas você não entrega o volante para o painel. Você ainda é quem dirige. Essa é a diferença entre ser reativo e ser responsivo. Pessoas reativas são escravas das suas emoções. Pessoas responsivas são donas delas. E é essa segunda categoria que se torna emocionalmente inalcançável. Agora que você entende a separação entre você e suas emoções, o próximo passo é desmontar o que realmente te abala. Porque a maioria das pessoas não sabe por que reage de certas formas. Elas apenas reagem. Alguém as ignora e elas entram em crise. Por quê? Porque em algum lugar profundo, elas acreditam que ignorância é rejeição. E rejeição, para elas, significa que não são valiosas. Vê como funciona? Não é o ato em si que te abala, é a interpretação que você dá a ele. É o significado que sua mente atribui. E esses significados foram plantados lá por experiências passadas, crenças limitantes, feridas não curadas. Então, se você quer se tornar emocionalmente inalcançável, precisa desenterrar essas raízes. Precisa investigar o que realmente te move, o que te faz explodir, o que te faz desmoronar, o que te tira do eixo. Faça um exercício simples, mas poderoso. Pegue papel e caneta e liste as 3 últimas vezes que você perdeu o controle emocional. Não importa se foi uma explosão ou um colapso silencioso. Escreva a situação, o que foi dito ou feito e, principalmente, o que você sentiu. Agora vá mais fundo. Pergunte-se, por que aquilo me afetou tanto? Qual a crença por trás dessa reação? Talvez você descubra que explode quando é desrespeitado porque, no fundo, ainda busca validação externa. Ou que desmorona quando é ignorado porque ainda não se sente digno sem atenção alheia. Essas descobertas são ouro, porque uma vez que você sabe o que te move, você pode reprogramar, pode questionar essas crenças, pode escolher novas interpretações, pode decidir que a opinião de fulano não define seu valor, que o silêncio de Cicrano não determina sua importância, que a rejeição de Beltrano não significa que você é insuficiente. Essa reprogramação não acontece da noite para o dia, é um processo. Mas cada vez que você questiona uma reação automática, cada vez que escolhe uma resposta diferente, você está se libertando, está cortando os fios que antes te controlavam. E aos poucos, você se torna alguém que não pode ser abalado facilmente, não porque não sente, mas porque sabe que suas emoções não são fatos. São apenas reações químicas, interpretações mentais, ecos do passado. E você, no presente, tem o poder de escolher como responder. Isso é liberdade verdadeira. Isso é se tornar emocionalmente inalcançável. A maioria das pessoas gasta energia tentando explicar suas emoções para os outros. Querem que entendam por que estão magoadas, porque estão irritadas, porque se afastaram. Mas aqui está a verdade brutal. Quanto mais você explica, mais fraco você parece, porque explicação é justificação. E justificação é uma admissão silenciosa de que você precisa da aprovação alheia para validar o que sente. Pessoas emocionalmente inalcançáveis não se explicam. Elas simplesmente agem. Se alguém as desrespeita, elas se afastam. Sem discurso, sem drama, sem necessidade de fazer o outro entender. Elas sabem que suas decisões não precisam de plateia. Suas escolhas não estão abertas a debate. Elas não mendigam compreensão porque não precisam dela. Essa independência emocional é aterrorizante para quem está acostumado a manipular.
Pense em quantas vezes você já tentou fazer alguém entender seu ponto de vista, sua dor, sua razão, e no final não adiantou nada. Por quê? Porque a pessoa não estava interessada em entender, estava interessada em continuar te controlando. E enquanto você explicava, justificava, implorava por compreensão, estava entregando seu poder. Estava dizendo: eu preciso que você valide meus sentimentos. Mas quando você se torna emocionalmente inalcançável, essa dinâmica morre. Você não perde tempo explicando, você age. Se algo não te serve, você remove. Se alguém te desrespeita, você desaparece. Sem avisos, sem segundas chances, sem longas conversas sobre respeito e limites. Apenas uma ausência fria e definitiva. E sabe o que acontece? As pessoas começam a sentir o peso da sua ausência. Elas percebem que você não é mais aquela pessoa que implora, que se justifica, que aceita migalhas. Você se tornou alguém que elas não podem mais controlar. E isso, mais do que qualquer palavra, ensina respeito. Mas atenção! Isso não significa ser rude ou cruel, significa ser firme, significa ter padrões e mantê-los, não importa quem tente cruzá-los. Significa entender que nem todos merecem explicações, que nem todas as pontes precisam ser reconstruídas, que algumas pessoas só aprendem através da sua ausência. E quando você opera nesse nível, você não está sendo frio, está sendo estratégico. Está protegendo sua energia, sua paz, sua sanidade. Porque pessoas emocionalmente inalcançáveis sabem que o tempo e a atenção são os recursos mais valiosos. E elas não os desperdiçam com quem já provou não merecê-los. Essa é a mentalidade que transforma. Essa é a postura que te torna intocável. Existe um ponto de virada na jornada para se tornar emocionalmente inalcançável. É o momento em que você percebe que não precisa de ninguém para estar bem. Não precisa de validação, não precisa de aprovação, não precisa de alguém ao seu lado para se sentir completo. Você se basta. Essa realização é libertadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Porque significa que você não tem mais medo da solidão, do abandono, da rejeição. Você entende que estar sozinho não é uma punição, é uma escolha, e uma escolha poderosa. A maioria das pessoas tem pavor de ficar sozinha. Elas pulam de relacionamento em relacionamento, de amizade em amizade, de distração em distração, porque não suportam o silêncio. Não suportam ficar a sós com seus pensamentos, seus medos, suas inseguranças. Mas pessoas emocionalmente inalcançáveis aprenderam a amar a solidão, porque é no silêncio que elas se fortalecem. É na ausência de ruído externo que elas se conhecem verdadeiramente. E uma vez que você se conhece, que você se aceita, que você se respeita, ninguém mais pode usar sua necessidade contra você. Essa independência emocional é a armadura final, porque quando você não precisa de ninguém, você pode escolher ter alguém por perto, sem desespero, sem apego tóxico, sem medo de perder. Você para de tolerar desrespeito porque tem algo com medo da solidão. Você para de aceitar migalhas porque sabe que merece o banquete completo. E se alguém não oferece isso, você simplesmente segue em frente, sem rancor, sem mágoa, apenas com a clareza de que aquela pessoa não é para você. E está tudo bem, porque você sabe que sua completude não depende de ninguém. Você já é inteiro. E quando você opera a partir dessa inteireza, tudo muda. As pessoas sentem isso. Elas sentem que você não precisa delas. E isso cria um tipo de atração magnética, porque a necessidade repele, mas a autossuficiência atrai. As pessoas querem estar perto de quem não precisa delas, porque sentem que estar ao seu lado é uma escolha, não uma obrigação. Mas cuidado, essa independência não deve se transformar em isolamento. Ser
Emocionalmente inalcançável não significa fechar o coração. Significa abri-lo apenas para quem merece. Protegê-lo de quem não merece. É escolher conexões reais, profundas, baseadas em respeito mútuo, não em necessidade. É entender que solidão é diferente de abandono. Solidão é paz. Abandono é ferida. E quando você cura essa ferida, quando você para de temer a solidão, você se torna verdadeiramente livre. E nessa liberdade, você encontra o controle absoluto. Porque não há nada que alguém possa usar contra você. Não há ameaça que funcione. Não há chantagem emocional que te dobre. Você se tornou inalcançável, não porque construiu muros, mas porque construiu alicerces tão sólidos que nada pode te derrubar. Agora chegamos ao nível final, o controle absoluto. Isso não significa nunca sentir emoções intensas. Significa que mesmo quando elas surgem, você não é arrastado por elas. Você as reconhece, as entende, as processa e as deixa passar. Você se torna como uma montanha em meio à tempestade. Os ventos podem soprar, a chuva pode cair, os raios podem riscar o céu, mas a montanha permanece, inabalável, firme, intocável. Pessoas emocionalmente inalcançáveis desenvolvem uma presença diferente. Elas não precisam gritar para serem ouvidas. Não precisam se exibir para serem notadas. Sua energia fala por elas. É uma energia calma, centrada, confiante. É a energia de quem não tem nada a provar e nada a esconder. E essa energia é magnética e intimidante ao mesmo tempo. Você começa a perceber mudanças sutis. As pessoas param de te testar, param de tentar manipulá-lo, porque sentem que não vai funcionar. Elas percebem que você não é como os outros, que não vai reagir da forma esperada, que não vai se dobrar sob pressão. E isso muda a dinâmica de todos os seus relacionamentos. Você atrai pessoas de maior qualidade, pessoas que também têm controle emocional, que também se respeitam, que também não precisam de drama para se sentir vivas. E afasta aquelas que vivem de manipulação, de jogos psicológicos, de caos emocional, porque elas sentem que não têm poder sobre você. E se não podem te controlar, elas simplesmente seguem em frente. Mas lembre-se, esse caminho não é fácil. Exige honestidade brutal consigo mesmo. Exige enfrentar suas feridas mais profundas. Exige questionar crenças que você carrega há anos. Exige prática diária, constante, implacável. Mas cada passo vale a pena, porque a liberdade que você conquista ao se tornar emocionalmente inalcançável não tem preço. Você deixa de ser escravo das suas emoções, deixa de ser refém das opiniões alheias, deixa de viver em montanha-russa emocional, onde cada palavra, cada olhar, cada silêncio te derruba. Você se torna estável, previsível para si mesmo, imprevisível para os outros. E nesse equilíbrio, você encontra poder verdadeiro. Então, se você chegou até aqui, saiba que a jornada já começou. Cada momento de consciência sobre suas reações emocionais é um passo. Cada vez que você escolhe não reagir no impulso, é uma vitória. Cada vez que você se afasta de quem não te respeita sem explicações, é um avanço. Você está se tornando aquilo que poucos ousam ser. Alguém que não pode ser movido, não pode ser manipulado, não pode ser controlado. Alguém que dominou a arte mais difícil de todas, dominar a si mesmo. E quando você domina a si mesmo, você não precisa dominar ninguém. Porque você já é livre, você já é intocável, você já é emocionalmente inalcançável. E essa é a forma final de poder. Se esta mensagem ressoou dentro de você, se você sentiu que algo despertou, deixe sua marca. Comente abaixo. Eu sou emocionalmente inalcançável. Não para o algoritmo, mas como um pacto consigo mesmo. Um compromisso silencioso com a versão de você que não se dobra, que não se quebra, que não se deixa controlar. Aqui
não há espaço para ilusões reconfortantes, apenas para a verdade nua e crua, a verdade que liberta, mesmo que incomode. Se você está pronto para ir mais fundo, para explorar os cantos escondidos da mente humana, para descobrir o que te prende e o que te liberta, continue nesta jornada, porque o caminho da autodescoberta não tem fim, e cada passo é uma revelação. Que o controle absoluto seja seu guia, que a clareza seja sua bússola, que nada nem ninguém consiga te abalar novamente e que da fortaleza da sua mente você construa uma vida que ninguém pode destruir.